Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um plantão, para mais um paciente aqui bem interessante, um caso muito bacana. Lembrando que essa aula vai ficar disponível para vocês dentro do ambiente virtual e vocês vão poder acessar quantas vezes achar necessário, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário aqui ou mandar lá no grupo que a gente pode estar ajudando a tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá para o caso clínico de hoje. Bom, o paciente aqui, MFN, paciente de 67 anos, consciente, orientado em tempo e espaço, deu entrada no pronto-socorro com dispneia súbita e taquicardia sinusal. Bom, é típico de um perfil de paciente. Existiria aqui um diagnóstico diferencial que eu iria fazer diante desse paciente? Claramente no primeiro momento, até para a gente saber se de fato essa clínica é típica dessas duas patologias, tá? Daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre as duas, tá? Que é típico. Vamos continuar lendo aqui. A história do paciente, vamos saber de fato o que está acontecendo com ele. É um paciente que foi submetido a cirurgia para retirada de mioma, complicou com anemia grave por perda sanguínea significativa. Opa, será que esse cara ainda está com hipovolemia, um choque refratário? Significativa e desorientação momentânea. Opa, atribuída à hipóxia transitória. Tá confuso ainda, tá? Não tá claro ainda não. Condição de pós-operatório do paciente de 5 dias, com anemia grave, hipocalcemia e hiponatremia associada. Isso é óbvio que esses pacientes acabam evoluindo. E assim, quando a gente conversa muito sobre trauma, perda maciça de volume, os pacientes eles acabam parando, complicando, tendo essas condições que você está vendo aqui, né? Então, nesse caso, não foi um trauma de politraumatismo, mas sim é um paciente do trauma cirúrgico, né? Um paciente que tirou mioma ali, é uma mulher e perdeu muito sangue e acabou evoluindo nessa condição. Então, não é legal para o paciente. Então, esses detalhes que vêm associados como hipocalcemia, hiponatremia, é típico da perda maciça do volume. Os pacientes anêmicos por perda maciça dessa quantidade de volume. Então, esse paciente já está debilitado e tem uma idade legal para estar indo ao serviço com esse mal-estar, provavelmente deve ser uma complicação do preparo cirúrgico, né? da condição cirúrgica que ele teve ali. Né? Então, 5 dias depois, pode ser. Já na minha cabeça eu tinha aqui como as possibilidades de clínica dele, Helena, ali, né? No início eu tinha na minha cabeça aqui que poderia ter sido um IAM, iniciando um IAM, uma síndrome coronariana, ou poderia ter sido um TEP, né? Quando a gente lê aqui que é cirúrgico, a gente já pensa logo em TEP, que é a grande chance, ainda mais com 5 dias depois, o paciente perdeu muito sangue, provavelmente deve ter reposto também uma quantidade grande de hemocomponente, e aí, obviamente, vai ficar nessas duas condições. Então, aqui na minha cabeça está óbvio aqui, mas a gente precisa esclarecer isso um pouco mais. Vamos entrar mais dentro do caso aqui. No exame físico do doente, o estado geral dele está consciente, está orientado, está em tempo e espaço, tudo certinho. Tá? A pressão dele está hipotenso, e aí a hiponatremia ainda aparece, né? Então, o interessante aqui é pensar em volume. Eu vou conversar com vocês sobre o volume para esse perfil de paciente quando a gente determina que realmente ele está com TEP no diagnóstico, tá? A alimentação dele, ele vinha se alimentando sem intercorrência nenhuma, com pequenas quantidades, estava fazendo uso de chá, a mobilidade de articulação estava enrijecida, sintomas musculares, obviamente não está praticando nada, e a anemia faz isso com o paciente, porque ele não consegue se movimentar, tudo dói, fica fraco, no mínimo movimento fisiológico do próprio corpo a fazer com que o paciente fique em repouso. O aspecto dos olhos é bem profundo, é um paciente ainda que provavelmente está anêmico, um paciente que não está legal em casa, e esse paciente chega na sala, na tua emergência. O que você vai fazer? Esse paciente não pode ficar no consultório, esse paciente não pode ficar no corredor, esse paciente não pode ficar na enfermaria comum, esse paciente tem que ir para a sala vermelha até você fechar os determinantes dele. Foi isso que a gente orientou que o colega fizesse, e foi isso exatamente que ele fez. Colocou o paciente na sala vermelha para dar ali um suporte ventilatório, porque quando a gente pensa em infarto e TEP, que é o que a gente está pensando nesse paciente, de fato a gente precisa colocar o suporte ventilatório, avaliar a condição hemodinâmica dele para dar um encaminhamento de fato para esse doente, tá? Então, já na sala vermelha, foi rodado o eletrocardiograma em até 10 minutos, que é o protocolo de dor torácica, o protocolo
de entrada na emergência é que esse eletrocardiograma de 12 derivações, ele tem que ser rodado em 10 minutos. E aí, vamos lá, galera do Revalida, galera da residência, que está estudando aí, questão de prova de concurso, já sabe, tá? Enfermeiros, vai entrar aí, galera de enfermeiros que vai entrar em hospitais da EBSERH, galera que vai entrar aí, já tem que saber isso. O tempo porta-eletro é de 10 minutos, ponto final, não discuto isso aqui, tá? Então é mais rápido fazer do que os outros achados. Então o primeiro exemplo que a gente tem na mão foi feito aí o eletro, vamos ver o que a gente não está aqui. Então o que buscar nesse eletro? A gente vai buscar infarto, né, que é a primeira clínica que a gente tem na cabeça, com supra de ST ou infra de ST, e aí a gente também vai procurar TEP, né? Então o que eu vou ver no TEP? Q3, S1 e T3. Alex, o que é isso aí? Vamos lá, galera, vamos passar aqui, vamos ver o que é isso, tá? Então eu marquei aqui para vocês, ó. Eu tenho um infarto, eu vou olhar aqui, vou lá no D2, o paciente está hipotenso, o D2 vai estar suprado só se for um paciente provavelmente ali com 3 coronárias, né, obstruído, e obviamente o paciente seria muito grave, não seria a clínica que o paciente trouxe. Tá? Por que tu tá falando isso, Alex? Porque provavelmente em D2 é a parede do ventrículo esquerdo que o paciente tem de infarto, tá? E aí a gente pensa o seguinte, ventrículo esquerdo, a pressão aumenta, no caso o paciente não está com a pressão aumentada, o paciente está hipotenso, está taquicárdico, então não é uma clínica típica do infarto. A gente não vê pacientes hipotensos infartados com taquicardia, seria infarto de ventrículo direito, então a gente teria que procurar lá no D3. Então eu já excluo aqui em D2 que meu paciente tem um infarto de ventrículo esquerdo, ele não tem supra de ST, eu não vejo aqui, não é compatível com IAM em D2 esse infarto. Eu desço aqui para o D3, eu vou dar uma olhadinha no D3, olho no D3, eu não vejo supra de ST, eu não confunda aquele... Quando a gente vê ali a onda T negativa em D3, parece que o paciente está vindo de uma supra, e não é de uma supra. A linha isoelétrica lá da onda P, ó, tá vendo? Eu tenho que seguir pela essa linha isoelétrica, mostrando que de fato é a onda T que está invertida, que está negativa, tá? Então aquilo não é um supra, tá? Não é um supra em D3, então meu paciente não está infartado aqui, tá, galera? Não confunda isso, tá? Então descarto aqui de imediato o supra de ST e vou pensar em TEP. O que eu vou procurar em TEP no meu eletro? Vamos lá, Q3. O que é o Q3? Eu pego a onda Q, se você observar ali, puxa vida, tá bem em cima, né? Mas se você pegar a onda Q, você vai ver que ela está negativa, né? Onda Q negativa em D3, tá? Onda Q negativa em D3, e a gente consegue ver de fato que ela está negativa, tá? Está negativa. Com mais de 3 quadrados pequenos, já vou dizer que ela está negativa, tá? Está negativa. S1, eu vou lá em D1 e vou ver a onda S. Essa onda S ela é negativa, tá? Mais do que um quadrado grande, pelo menos. A gente olha lá, pô, ela tá mais do que um quadrado grande, ela tá negativa. Se você for ver o QRS, ele é mais negativo do que positivo, tá? Então, e outra coisa, a onda S ela está negativa nesse exato momento, tá? Então é compatível. Então eu tenho Q3, eu tenho S1 já dentro dos conformes de TEP, quando eu olho para o T3, eu vejo que a onda T está negativa em D3, tá? Então eu tenho aqui um paciente compatível com TEP, tá? Então o eletrocardiograma me prova que a clínica que o paciente já tem, dentro desse eletrocardiograma, o paciente é compatível com TEP. O paciente é compatível com tromboembolismo pulmonar, tá? Vamos andar mais um pouquinho para fazer um raio-x desse paciente para a gente ver se esse TEP, como é que esse paciente está nesse TEP. Vamos lá. Então aqui rodou o eletro, tá? Perdão, rodou o raio-x de tórax do meu paciente. Então o que buscar nesse raio-x, galera? Muita gente tem dificuldade de buscar no raio-x de tórax. Vamos lá, vamos analisar o raio-x aqui. Bom, primeira coisa que eu vou usar, vou analisar aqui as bases do meu paciente. Eu vejo, essa análise que eu vou fazer aqui não é análise, tá, galera? Eu estou fazendo análise do que eu marquei aqui, tá? Mas não é análise que eu faço de leitura de raio-x, tá bom? Primeiro eu vou dar uma análise aqui nas bases, tá? Eu vejo que a cúpula diafragmática direita, ela está bem alinhada, ou ela está inferior à cúpula diafragmática esquerda. Então significa que tem alguma coisa errada nesse ponto aqui, porque deve ser maior à direita do que à esquerda, tá?
Quando eu vou lá para ápices pulmonares, eu avalio que também tem alguma coisa errada lá em cima. Eles não estão bem alinhados, eles não estão bem, não é o que tem um, não tem outro, alguma coisa está errada, tá bom? Outra coisa importante, eu vou pegar aqui o desvio da traqueia. Muita gente fala que essa partinha preta que vocês estão vendo circulado de azulzinho, muita gente pensa que ali pode ser uma característica de Walmarker, né? Walmarker, né? Que é um achado de falta de perfusão, que seria uma característica, mas eu acredito que não é, porque é muito raro isso acontecer, eu só vi em livros. Mas eu acho, vou te falar uma coisa para vocês, eu acredito que só não é por causa do desvio da traqueia. Se vocês voltarem naquele slide passado, vocês vão ver que existe um desvio da traqueia claramente, como a gente vê nesse aqui. A traqueia está desviada. Então, é comum em TEP fazer pneumotórax, galera. Né? É comum. Eu já vi isso, pacientes fazendo pneumotórax em TEP. Então, eu esperaria só mais um pouco para finalizar esse diagnóstico de TEP, porque a cúpula diafragmática mostra para mim, a ápice pulmonar fala isso para mim, eu mostro essa imagem no meio aqui. Então, eu acho que é um TEP, que é um pneumotórax causado pelo TEP, né? Então, vamos seguir em frente aqui. No vermelhinho aí no meio, a gente vê aqui, ó, as artérias pulmonares dilatadas, que é sinal de Fleischner. O que é isso aqui, galera? A gente consegue ver claramente as artérias pulmonares do lado direito mais dilatadas do que a da esquerda, mas você vê lá em cima também a esquerda dilatada, tá? Você vê ela também dilatada. Então, o que acontece? É porque a gente consegue visualizar no raio-x melhor a direita do que a esquerda. Por isso que a gente visualiza elas mais dilatadas do que a da esquerda, tá bom? Então, quando a gente pega essa dilatação, então já vem mostrando pra gente que é uma possibilidade de infarto pulmonar também, tá? E outra coisa, galera, é mais comum visualizar do lado direito que do lado esquerdo, não esquece disso não. E aí a gente vem aqui para a linha de infarto pulmonar seguindo as artérias pulmonares, tá? Segue as artérias pulmonares, tá? Quando a gente vem para o lado esquerdo, o que é mais comum, primeiramente, ter no lado esquerdo do que do lado direito, é o sinal de Korkova, né? De Korkova, de Hampton. E ali, se você não tiver um olho bem claro, então eu acho interessante você ir voltar as imagens aqui para você ver, né? Pegar lá no grupo as imagens direitinho. Eu vou deixar essas imagens lá no grupo para você comparar. Se você não perceber, tem ali, ó. Ele é como se fosse um triângulo. Não esquece disso. A Korkova de Hampton você vai avaliar como um triângulo porque é o fluxo. É como se eles fossem um raio assim, ó. Tá saindo um ramo assim, e aí chega lá e faz o triângulo na ponta. É justamente por isso que você vai ver em triângulo a Korkova de Hampton. Não esquece disso, porque é o diagnóstico que a gente fecha para esse paciente, tá? Turma, então vamos lá. O tratamento que o colega seguiu lá, viu? Vamos aqui para alguns casos, para alguns pontos aqui. Então, o caso clínico do nosso paciente é um tromboembolismo pulmonar, um TEP. O tratamento do paciente, sala vermelha com monitorização contínua sempre, tá? A primeira medida em pacientes com suspeita de TEP é assegurar o suporte hemodinâmico e respiratório conforme a situação clínica. Se a gente for pegar o manual de emergências da USP, que fala sobre TEP, que eu acho fantástico aquele manual, sou aluno da USP, gosto muito disso. Então a gente vê muito falar isso aqui, galera. Tem que assegurar. Parece óbvio, né? Que falar que tem que assegurar o paciente, mas muita gente não faz, cara. Se você não tem condições de fazer isso, referencie o paciente, não fique com ele, porque ele é um paciente grave, tá? Vamos lá então. Como é que eu vou ver aqui alguns aportes para o meu paciente? A PA dele 7,5 por 2,5, hipotensão diastólica importante. A gente já sabe que ele tem problemas diastólicos, a gente sabe disso, que é para o lado direito a coisa toda que está ampliada ali. A gente vê uma frequência cardíaca de 102, tentando compensar os fluxos. A gente vê uma respiração de 22 com dificuldade, eu tenho que botar uma máscara. Se o paciente ficar ruim, eu vou forçar uma intubação para ele. A SPO2 de 88 com suporte de máscara, então esse paciente precisa de aporte de sala vermelha, sem dúvida nenhuma, turma, tá? E quiçá uma UTI para ele, hein? Quiçá uma UTI para esse paciente. Então vamos lá para a gente finalizar o caso dele que o colega fez lá, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, tá? Primeira coisa, para o tratamento, a gente vai pensar aqui que pressão nesse ponto, devido a essa hipotensão, o volume, muito cuidado com o volume. Você só vai fazer
volume, assim, com bastante, quando você vê que ele não tem uma hipotensão diastólica, é importante risco de parada, tá, galera? Então aqui ele está com uma pressão de 25 diastólica, isso é muito ruim. Se você entrar com volume pesado, a gente chama de parcimônia, né, no volume, vai dar ruim para o teu paciente, tá? Vai dar ruim, não entra não. Você vai fazer volume devagar, galera, tá? Você vai fazer, iniciamos ali com 500 ml de volume, bem lentinho, bem na manha, com calma, porque o que vai aumentar a pressão é a noradrenalina que está lá em cima, tá? Então, noradrenalina, a gente já sabe disso aqui, você já sabe fazer nora, tá? Você já sabe pelas aulas que a gente tem. 4 ampolas, 234, tem que ser 15 ml hora, começa bem, tá? Começa bem, não começa com 5, não. Começa com 15, porque a hipotensão é importante, aumente, suba essa pressão. E aí, quando é que você vai iniciar a dobuta, tá? A dobuta só quando a pressão arterial sistólica estiver acima de 80 ou 80. Aí você vai fazer dobuta, tá? Fora isso, não faz ainda não. Ele vai precisar de dobuta, tá? Ele vai, isso é óbvio, tá, galera? Ele vai precisar de dobutamina. Você vai iniciar quando ele estiver acima de 80, você já pode iniciar a dobutamina, tá? Então vamos lá. O tratamento, a gente já falou aqui do volume, para tentar melhorar a pressão. Tem gente que faz um bolos de 500 ml aí de soro. Eu, particularmente, eu fico preocupado com esse bolos, porque pode complicar a vida do doente. Então é melhor você fazer com calma, aumentar a pressão, depois você usufrui do volume, tá certo? Frequência cardíaca do paciente 102 a gente não vai mexer, deixa a frequência compensar. Também não vamos mexer na respiração, deixa ela compensar. E aí a gente pensa o seguinte, com suporte de máscara, a gente vai ampliar o fluxo, para aumentar o fluxo, se tiver abaixo de 10 ou 10, a gente vai aumentar esse fluxo para 15 e vai preparar o material de iode. Qualquer consideração ruim ali, a gente pode progredir com a intubação, tá? Provavelmente esse é um paciente que, se não tratado, vai precisar ser intubado, tá? Mas se você tratar ele direitinho, com calma, tranquilidade, ele não precisa não de intubação, tá? Heparina não fracionada, tá? Então você tem cuidado. O paciente é o pós-operatório, sangrou pra caramba, você vai fazer heparina, cuidado, tá? Cuidado. Então a melhor coisa é você assegurar que o paciente foi muito bem operado, tem lá o cirúrgico, tá tudo certinho pra gente poder assegurar que esse paciente não sangrou pela incisão cirúrgica. Ah, mas tem como saber, o cara fez mioma, pô. Não tem como, beleza, não tem. Mas, o que a gente faz? Vamos fazer heparina, resguardar o paciente e solicitar referência para ele, para que, se caso aconteça alguma coisa, ele esteja em um hospital de referência. Nesse caso aqui, não houve necessidade do paciente ficar nessa unidade. Ele referenciou para o hospital terciário porque tinha leito do cirurgião lá, então o paciente acabou sendo referenciado. Mas ele poderia ter ficado nessa unidade aqui porque tinha leito cirúrgico, tinha como operar, caso tivesse algum problema, abrir o paciente novamente, fazer uma reabordagem na incisão operatória do doente, tá? Então, a dose de ataque foi de 80 unidades por quilo endovenosa e depois seguiu com infusão contínua com dose inicial de 18 unidades quilo-hora, tá? Então, se você tiver dificuldade de como conduzir, saber um pouco mais dessas drogas, de como fazer heparina e de como outras drogas devem ser, eu vou deixar aberto para vocês também aqui a aula de tromboembolismo pulmonar. Vou deixar aberto para vocês o link para vocês assistir tanto esse caso clínico quanto associar com a outra aula de TEP também, que a gente coloca outras drogas. Então aqui a gente finalizou o treinamento desse paciente dessa forma e referenciou para o hospital de referência, tá? Então aqui a gente finaliza esse caso. Tá bom, turminha? Então eu espero poder ter ajudado vocês com esse caso, um caso ótimo, bem legal, bem gostoso de conversar, bem legal também de trabalhar com esse paciente. Espero que você não tenha dúvida, que você possa estar salvando seus pacientes, certo? Um grande abraço e eu te vejo na nossa próxima aula.